Boa tarde. Mais uma live detox nessa tarde, nesse finalzinho de tarde. Hoje nós estamos aí com uma convidada maravilhosa. Estamos esperando aí ela entrar. Creio que vai dar certo. Estamos tentando aqui. Deu certo. Hoje eu tô aqui no meio das plantas. Bastante, assim, um ambiente leve, né? Para falar de um assunto meio pesadinho. Sim, sim. Ambiente bem bacana. Você consegue, entrou alguém aí? Estou só aqui dando uma ajeitadinha aqui na tela. Eu ainda não sei lidar muito bem com essas coisas. Nem eu mexi em alguma coisa aqui. Estou aprendendo aqui. Mas enfim, não vou mais nem mexer. Teve uma vez que eu estava mexendo, apareceu uma cara, não sei de quê. São os filtros, né? Bom, você que está entrando, né? Yasmin, seja bem-vinda, tá? Que cada um possa enviar o convite para as pessoas que você sabe que curte, que precisa, né, ouvir esse assunto. Isso é muito maravilhoso. Hoje é a nossa segunda live do mês, né? E nós estamos abordando, como nós estamos no agosto, nós estamos no mês que fala sobre isso, sobre esse tema, né? Sobre a violência doméstica especificamente. A gente sabe que é muito abrangente, mas o mês faz referência a isso, né? Rosângela, Genúbia, todos que estão entrando, sejam bem-vindos, tá? E nós vamos abordar já na segunda live, hoje a gente vai falar um pouco sobre o alvo, né? As pessoas, eu estou aqui dando uma pincelada para você que está entrando agora já saber, se você conhece alguém que precisa, que você sabe que esse assunto vai interessar, e aí você já vai enviando o convite. A gente vai ver também sobre os tipos de violência, a gente vai ver sobre o ciclo da violência, né, que é algo bem importante para a gente aprender. Eu vou aproveitar que eu já estou com a fala, né, para me apresentar. Meu nome é Joselma Rocha, tá? Recentemente aí fiz a formação de terapeuta em saúde emocional e nós gostamos muito, né, de abordar, de ajudar, enfim, estamos aí trilhando essa caminhada e todos vocês sejam bem-vindos aqui no nosso Insta, certo? Isso é muito maravilhoso. E eu vou passar também a palavra aí da Síria para ela fazer as primeiras observações e também se apresentar, né? Pronto, eu estou vendo os nomezinhos de algumas pessoas que eu conheço e que, né, também me conhecem. Algumas mais, outras menos, mas eu não sou assim tão desconhecida. Obrigada, Rosângela, obrigada. Bom, então eu me chamo Síria, a minha formação é a psicologia e eu estou fazendo agora uma formação em aconselhamento cristão, porque eu quero atuar nessa área de terapêutica, né? Mas não como psicóloga, como
psicóloga só nas ferramentas, na postura e tal, as técnicas, mas assim, sempre focada na palavra de Deus. Eu acredito que é a única coisa que realmente restaura a pessoa, que modifica, no caso da nossa conversa de hoje, não só a vítima, restaura o emocional da vítima, como restaura o emocional do agressor também. Né? A psicologia e outras ferramentas de autoajuda, elas logicamente ajudam a ter mas restauração plena mesmo é só a palavra de Deus, só o relacionamento com Deus que garante, né? Então, a gente vai estar discorrendo aqui um pouquinho sobre o que seria violência doméstica, que é muito mais abrangente do que a agressão física, tem outras nuances, né? Outras áreas de agressão, e falar disso que a Joselma falou sobre o ciclo, né? Que é muito importante, até quem não está envolvido nisso, conhecer esse ciclo para ajudar outra pessoa uma amiga, um parente, alguém que chegue para você e diga, olha, está acontecendo isso comigo, eu não estou entendendo o que é, né, o que está acontecendo, por que o meu companheiro, a minha companheira tem determinadas atitudes, né? Então, a gente quer falar um pouquinho sobre isso. E é isso. Sim, sim. Para mim é um prazer muito grande estar aqui novamente, né? Podendo compartilhar essa live detox novamente, né? E para mim falar sobre esse assunto é algo que podemos dizer que hoje não me faz sofrer, né? Mas me lembra o quanto eu sou vitoriosa e o quanto Deus foi e é na minha vida. Quando você falou que as ferramentas, elas ajudam, mas quem verdadeiramente transforma é o Senhor, eu senti isso na própria pele, porque eu não descarto nenhuma ferramenta. Por quê? Porque eu utilizei e utilizo inúmeras ferramentas, principalmente aquelas que não vai nada ao contrário à palavra de Deus, mas as ferramentas em si sozinhas, sem, digamos assim, o se submeter a Deus, sem um relacionamento com Deus, elas não vão muito além, né? Então, falar sobre isso, sobre esse assunto, para mim é muito desafiador, né? Eu fui vítima de abuso por 17 anos e todos os tipos de abuso durante esses 17 anos. E aí, quando eu saí dessa relação, eu estava exatamente, na verdade, perdida, não sabia quem era eu. Na verdade, eu estava destruída, né, nas emoções. Então, eu tenho, assim, uma experiência muito grande nisso. Mas eu confesso que a minha restauração, depois disso, foi paulatinamente, né? Foi muito devagar. E à medida que eu fui buscando, Deus foi enviando recursos e meios para que tudo isso fosse sendo trabalhado. Então eu compreendo, né? E entendo muito bem sobre mulheres. Inclusive de lá para cá, eu tenho procurado, mesmo no dia a dia, mesmo nas visitas nos lares, algumas oportunidades a estar ajudando mulheres nesse ciclo a conseguir identificar, né? E quando eu comecei a estudar sobre isso, quando eu comecei a ver, quando eu comecei a entender,
porque eu pude compreender, né, um dos motivos pelo qual eu fiquei presa durante 17 anos. O ciclo, ele se renovava e tinha aquela questão toda, né, do parceiro dizer que ia mudar, do parceiro... E então, renovava novamente o nosso desejo, né, de ver tudo bem, e a gente acabava ficando novamente naquele ciclo. E existe por inúmeros motivos que a gente vai falar. Então, no decorrer, a gente vai aí conversando. Desde já, quem quiser fazer alguma pergunta no final, a gente vai, anota, a gente vai respondendo, né? E eu quero passar a palavra, né, para você, já perguntando, né, se as pessoas, existem pessoas certas para esse abuso, né? Que tipo de pessoa se torna vulnerável, né? E eu costumo dizer que o abuso não vem por parte só do cônjuge, né? Mas de um filho, de um irmão, enfim, às vezes de um patrão, e não só do sexo masculino, né? Como a Cília já me falou, mas será que tem uma característica ou algumas características nessas pessoas que são presas fáceis para esses abusadores, né? Respondendo de uma forma assim, um pouco mais abrangente a sua pergunta, eu acho que tudo começa da gente entender o que é violência doméstica, né? Que é o nome que a gente usa. Por que doméstica? Porque é um ambiente de maus tratos que acontecem entre maus tratos não só físicos, mas emocionais, né, também. A gente vai ver mais adiante, mas que acontece dentro de uma relação de duas pessoas que convivem, que são próximas, que convivem todos os dias, doméstico, porque geralmente estão dentro do mesmo espaço, né, de vida, de convivência. Então, necessariamente, não precisa ser só marido e mulher, né? Podem ser uma mãe com um filho, assim, já adolescente para adulto, por exemplo, que seja usuário de drogas, né? Uma avó com um neto. Eu mesma tenho acompanhado agora, falando nisso, uma avó que a neta que ela cria pratica violência doméstica com ela, né? Então, assim, bastam duas pessoas terem uma convivência, um relacionamento, pode ser duas irmãs, é muito comum, assim, duas irmãs velhinhas que já ficam juntas há muito tempo, solteiras, duas tiazonas e tal, e aí, às vezes, tem uma que exerce um domínio sobre a outra, né? Então, a vítima é qualquer pessoa que se sente intimidada diante do agressor, da pessoa que é a agressora, e a vítima é toda pessoa, geralmente, extremamente codependente emocional, que existe uma relação de autoridade e submissão, as duas disfuncionais, uma autoridade disfuncional, uma submissão disfuncional. Sim. Então, e onde um se submete e basicamente pelo medo, vai se criando uma relação de medo. Eu tenho medo de falar certas coisas, eu tenho medo de não fazer ou fazer certas coisas e despertar a ira, né, a agressividade, irritar o agressor. Sim. Então, o medo vai subjugando e a pessoa vai se anulando. Ela não... Como você disse que aconteceu contigo, né? Você acabou sem saber quem você era, porque o agressor, na relação de domínio, ele às vezes fica dizendo, não, eu não sou isso que você diz para os seus amigos, para os seus parentes.
você que é doida, você que acha que eu faço isso, mas é você que é a culpada, você me provoca, você me leva a esses comportamentos. Então, vai deixando a vítima completamente sem chão, porque ela não acredita mais nem nela mesma, no que ela está vendo, no que ela está sentindo, porque ela está numa relação submissa que ela acredita piamente no outro. Sim. Né? Então, quando o outro diz essas coisas contumazmente, todos os dias, o dia todo, durante anos, né? A pessoa acaba acreditando que é mesmo. Então, essa é uma relação muito negativa. Aí você me perguntou se tem um perfil. Geralmente é uma pessoa insegura, com baixa autoestima, que já vem de uma estrutura familiar na infância, onde ela convivia, por exemplo, tinha os pais, né? A mãe que o pai batia, que era alcoólatra, se irava facilmente. Então, tem esse background, né? Esse passado. A pessoa cresce dentro de um ambiente de medo, que tem que ficar, assim, às vezes tem que, de preferência, sumir. Então, tem que ser invisível. Isso. Quanto mais ela for invisível, mais segura ela fica. E aí tende assim, como se houvesse um clima. E o agressor, normalmente, é uma pessoa narcisista, que tem essa necessidade ele sente prazer em dominar o outro através do medo. Então, assim, é como se houvesse um ímã, os dois se atraem. Então, às vezes a gente vê pessoas que saem de um relacionamento assim, um relacionamento abusivo, e entram em outro. Parece que realmente a pessoa se acostuma com aquele tipo de relacionamento, né? Disfuncional. Mas se alguém quiser me contar alguma coisa aí. Isso, se alguém quiser colocar perguntas, pode ficar à vontade, tá? É muito interessante hoje eu poder enxergar, né, e poder ver sem a venda nos olhos. E é exatamente isso que você acabou de falar. Porque quando eu caí em si e vi que eu estava sempre atraindo relações tóxicas para mim, eu comecei realmente a investigar, né, sobre isso. E eu vi que eu estava apenas repetindo padrões que me foram impostos desde a infância, né? Eu era uma pessoa, fui criada de uma forma muito abusiva. A linguagem de amor que eu conheci foi essa, né? Eu era anulada em tudo, como você falou, não podia falar, não podia nada, não podia ter isso, não podia nada. E aí a linguagem de amor que eu conheci era essa. Então, assim, o maior desafio, né, assim, enquanto eu estava dentro da relação, o maior desafio era sair. Quando eu consegui sair, o maior desafio eram as pessoas, sabe? Eram as críticas. As pessoas às vezes não entendem o porquê que uma mulher ela fica dentro de uma relação abusiva, apanhando ou sendo traída, e julga muito essa parte. Então foi assim muito difícil para mim lidar com isso, porque nos primeiros anos, era como se eu tivesse a obrigação de dar satisfação às pessoas, por que eu aceitei aquilo, por que eu vivi, e para mim mesmo, eu mesmo me cobrava, por que eu permiti isso? Então, assim, era uma autocobrança e ao mesmo tempo uma cobrança fora, né? Mas quando eu entendi toda a dinâmica, eu vi que eu não deveria assumir culpabilidade, né, em mim, mas sim uma autorresponsabilidade. E daí começar a organizar tudo que foi bagunçado, tudo que foi quebrado ou que deve para fazer depois de sair. Então, hoje eu procuro ter aquele manejo, aquela paciência com mulheres que vivem isso,
porque eu sei o quanto é difícil e o quanto somos julgadas e até com relação ao ciclo. Porque às vezes fala, nossa, mas fez isso, já voltou de novo. Então é uma dependência emocional, às vezes dependência financeira. São vários tipos de dependências que realmente prende dentro daquela relação. E uma coisa que você falou muito interessante é o medo, né? Sim. Eu era tão dominada pelo medo que eu não tinha coragem de denunciar, eu não tinha coragem de enfrentar, eu ficava paralisada diante das agressões, de tudo. Era um medo que me dominava completamente. Então, só quem está dentro do abuso é que pode entender o que acontece, né? Quem está fora geralmente só julga, só critica, e é muito difícil essa parte, sabe? E você falou uma coisa interessante agora, assim, que o agressor, ele manipula a vítima de tal forma que ele costuma manter a pessoa dependente financeiramente dele. Ele isola a pessoa dos amigos, da família, para evitar, né, que a pessoa conte com ajuda. Então, a pessoa não consegue trabalhar e ter o seu dinheiro para poder, né, ir embora, viajar, mudar de lugar, né, de vida e tal. Não consegue o apoio da família porque ele bota, inclusive, a família contra a pessoa. Porque quando a família, às vezes, fica sabendo do que está acontecendo e procura questionar, ele, na manipulação, ele fica mostrando ela que não bate bem da cabeça, não aconteceu nada disso. Ela inventa essas coisas. Então, assim, ele vai descaracterizando tanto a pessoa e tirando tanto a autonomia dela, não só de trabalhar, mas, assim, inclusive de ser creditada, dela ser creditada no que ela diz. Então, ele faz um trabalho, o agressor, numa relação dessa, faz um trabalho assim, de subjugação tão grande que a pessoa realmente, ela, como eu disse antes, ela perde até a noção do que é certo e errado. E a gente sabe que um traço do codependente emocional é ele sempre achar que ele pode consertar o outro, que o amor dele é redentor, que o amor dele vai transformar o outro, que o outro só precisa de amor, né? E esse amor quem tem para dar é a vítima. Ela acha que ela, com o amor dela, ela vai salvar o outro. Para vocês terem uma ideia, geralmente o agressor tem um poder tão grande que ele se torna um stalker, né? Ele vigia a pessoa. Ele às vezes bota detetive particular, quem tem mais poder aquisitivo, mas assim, ele fica atrás. Se a pessoa consegue fugir do esquema um pouco e ter um trabalho, ele liga, ele aparece no trabalho da pessoa, ele faz tanta coisa que a pessoa que pede demissão acaba sendo demitida. Né, no sentido de. E ali vai indo até que a pessoa fica em cárcere privado, porque nem a pessoa não fala com os vizinhos, e se tiver filhos nessa história, criança pequena, por exemplo, se for um casal que tem filhos e pequenos, aí o medo da mulher, ele é dobrado, porque ela tem medo como mulher e medo como mãe. Porque, pelos traços narcisistas do agressor, ele não tem o amor pelos filhos. Ele não tem um amor paternal. Então, se ela então não tem estudo, não tem profissão, não tem dinheiro, não tem nada, se ela sair de casa, ela vai ficar com os filhos debaixo da ponte, então aí ela fica. Né? Só um exemplo aqui, eu acompanhei uma pessoa durante um tempo, uma jovem, que ela teve um relacionamento assim durante 6 anos. Ela conseguiu finalmente cair fora do relacionamento
superar o medo, e ela conseguiu sair. Ela se mudou do Brasil para outro país, do outro lado do Oceano Atlântico. E não foi qualquer paizinho assim conhecido, não. Portugal, Espanha. Ela foi para um país da Escandinávia, né? Que é para lá da Alemanha. Um país bem não tão acessível. Qual foi a surpresa dela depois de 9 meses que ela estava lá? A criatura bateu lá. Acabou, né? Mexeu com tantos pauzinhos que acabou descobrindo onde ela estava. E ela custou até acreditar como é que quem tinha dado para ele o endereço onde ela estava, porque ele foi inclusive o endereço do trabalho dela, lá nesse país, depois que ela estava lá 8 meses. Vocês terem uma ideia como é difícil romper uma relação dessa. Aí começou o processo todo de novo. Mas eu queria falar do ciclo, né? Na live passada, né? Que... Foi para longe, Rosângela. Foi para longe, mas não adiantou. Não adiantou. Na live passada, eu falei justamente sobre isso. Que uma das características, do posicionamento que a gente tem que ter e que eu passo para as pessoas é que um relacionamento abusivo, ele nunca vai se desfazer. Tem que ser desfeito intencionalmente. E mesmo assim, essa moça ainda foi, né, surpreendida por isso aí. Então, é algo muito intencional. Por quê? Porque existem forças ali trabalhando, né, forças emocionais, mentais, de todas as formas, trabalhando para que aquele ciclo ele fique, e por que não dizer até espirituais, para que ele fique ali girando. E aí é algo intencional realmente para conseguir romper aquela relação, que nada glorifica a Deus. Eu gosto muito de citar, porque eu encontro muitas mulheres cristãs sofrendo abuso, né? Mas vivenciando ali a mesma história que eu vivenciei, né? De sempre acreditar que vai mudar, eu tenho fé que vai mudar. O meu caso, os 3 primeiros anos, eu ainda não tinha iniciado esse relacionamento com Cristo, mas depois dos 3 anos que eu iniciei, eu considero que 80% de eu ter ficado girando esse ciclo por muitos anos foi a minha fé cega. Foi uma fé cega de acreditar que ele ia mudar, que ia ser transformado, que ia ser liberto. Então, hoje eu entendo que quando vinha o ciclo da dor, aí depois vinha aquele ciclo em que ele passa uns dias bonzinho e tal. Aí naquela bondade daqueles dias que ele ficava bonzinho, ia me buscar onde eu estava, e eu também com muitas crianças pequenas, não sabia como que ia criar, sem profissão nenhuma, naquela época que ele não deixava eu fazer curso, não deixava eu fazer nada, né? E aí ele vinha todo bonzinho, como mudar e tal, e eu com muita oração, muito jejum, muita campanha, muita coisa, e acreditando, então o que é que acontece? Naquele inteirinho eu renovava a minha fé. Não, eu tenho que continuar. Tenho que continuar. Sim. E aí é uma fé irresponsável, é uma fé cega, porque... Por que é uma fé irresponsável e cega? Porque eu não tinha nenhum entendimento ou conhecimento que eu tenho hoje sobre transtornos psíquicos, sobre transtornos de personalidade, sobre transtornos emocionais. Para mim entender até onde vai a fé, até onde não vai, como que é essa fé. Então, assim, é algo muito, e hoje eu vejo muitas pessoas, né, não só nisso, não é o caso de tocar aqui no assunto assim, mas não só com relação ao assunto que a gente está tratando, como com relação à saúde, né, não, porque Deus disse, Deus vai fazer, mas assim, nós temos que ter uma fé onde a gente tenha também o pé no chão, né? E a gente entenda o que é que está acontecendo realmente. Tanto é que quando eu decidi romper, o próprio Deus bradou, vai e faz o que está no teu coração, porque eu estou contigo. Então, assim, eu procuro ajudar muito, principalmente essas mulheres,
que muitas vezes estão cegas, né? Uma fé, uma fé não validada e também pela religiosidade. E ficam presas, né, num abuso que não está contribuindo nem para a vida física, emocional e nem vai contribuir para a espiritual. Para nenhuma das três, né? Pois é, então eu vou falar rapidinho aqui do ciclo, né? Porque aí tudo que a gente está aqui pincelando vai fazer sentido. Até de por que a pessoa tem tanta dificuldade. A gente está dizendo aqui, medo, é porque é codependente emocional, é porque tem uma baixa autoestima, não se valoriza. E a gente fica falando essas coisas, mas quando a gente vê o ciclo, a gente entende melhor por que tudo isso são ingredientes do bolo. Então, vamos ver. O ciclo da violência doméstica é assim. Fase 1, são 4 fases. A fase 1 é a fase que você está no relacionamento, então a gente tem que começar num lugar, né? Mas isso é um ciclo, uma fase alimenta a outra. Então, assim, você acabou de conhecer, acabou, namorou, teve um noivado, assim, já, às vezes está recém-casada, ou recém-junta com a pessoa, mas um namoro mais longo já vai aparecendo. Então, tem aquela fase que está tudo bem, aí começa a pessoa que é o agressor na relação, né? Vai havendo esse agressor começa a se irritar com pequenas coisas, né? Às vezes coisas assim que não tem razão de se irritar. Chega em casa, por exemplo, acha ruim porque ainda está fazendo jantar, o jantar já tinha que estar pronto, porque ele chega cansado, com fome, quer logo jantar. Aí começam essas briguinhas, assim, de reclamação, por coisas que, a água não está gelada o suficiente, vai beber água, a água não está gelada. Aí, meu amor, porque eu acabei de comprar água e acabei de encher as garrafas. Aí você tem que deixar a água, tem que fazer isso mais cedo, para quando eu chegar a água está gelada, né? Então, assim, pode ser uma mãe com uma filha, por exemplo, pode ser um marido. Geralmente, a gente fala muito de marido, de homem, porque é o grosso da violência doméstica, é um relacionamento de casal, né? Então, aí começa essas briguinhas e a mulher ainda fica tentando, meu amor, desculpa, me perdoa, amanhã você vai ver quando você chegar, o jantar vai estar prontinho. Só que aí não adianta, no dia seguinte, quando ele chega, o jantar está pronto, mas tem sal demais. Tá? Meu amor, tá certo, eu vou diminuir o sal amanhã. Aí no dia seguinte, o jantar tá pronto, não tem sal demais, mas tem sal de menos. Esse arroz está insosso. Então, tudo é motivo para o agressor se irritar e começar uma discussão. Então, essa fase da tensão vai aumentando a temperatura, igual uma panela de pressão. Aí, daqui a pouquinho, já não é uma bobagemzinha, já é uma coisa mais séria, porque ela cortou o cabelo que não era para ter cortado, é porque ela recebeu uma ligação da mãe, da irmã, e ele não quer que ela fique falando, porque eles ficam enchendo a cabeça dela, falando mal dele. Então começa, né? Esse processo vai aumentando as agressões verbais, as discussões, por qualquer pretexto. E se for agressão moral, vai começar a dizer, por exemplo, se a mulher ainda consegue trabalhar, você está chegando tarde porque você está saindo do trabalho e eu sei que você está tendo um caso com o seu chefe. Você está chegando tarde em casa porque você está vindo no hotel. Aí começa com essas calúnias, com essas injúrias. E aí essa tensão vai aumentando, a mulher começa a chorar, diz que não é isso, tenta argumentar, ele não escuta a argumentação, rebate, e fica dizendo que ele está com razão, que ela está mentindo. Aí
começa a segunda fase, que é a explosão da violência. Essa coisa vai aumentando até que explode. O agressor perde o controle e ele se torna violento. Então, geralmente, a agressão é física, agressão verbal, né? Fala palavrões, diminui a pessoa, humilha. Às vezes acontece na frente dos filhos, na frente de outras pessoas. Os vizinhos ouvem a gritaria, a briga, dizendo horror. Você é uma isso, uma aquilo. Quem não está sabendo, acredita, né? Então, manda sair do trabalho. Não, você não vai mais. Você nem vai aparecer mais lá, nem vai pegar as contas, nem vai. Não deixa. Aí começa um processo. Muitas vezes, por exemplo, ele pode agredir. Eu já vi isso. Quando eu trabalhei, eu servi 3 anos, 3 ou 4 anos na Delegacia da Mulher e no Juizado da Mulher. A gente via mulheres relatavam e às vezes elas ficavam feridas. Quando a polícia chegava, ele não deixava. Ela está com o braço quebrado, a gente vai levar. Não, eu vou levar. Não, esse braço está quebrado, não foi porque eu bati, não. Porque a vizinhança às vezes chama, né? Aí foi ela que se jogou no chão para quebrar o braço de propósito, para botar a culpa para dizer que eu sou um agressor. Então, assim, são coisas desse tipo que a mulher fica doente e a família não pode ajudar, não leva para o médico. Porque, às vezes, a doença da mulher é a agressão. Mulher que aborta, porque está grávida, e quando o cara descobre que não queria aquela gravidez, né, ele fica dizendo que ela está usando, que ela ficou grávida para prender ele, né? E aí ele não quer ter filho. Ele agride até ela prender o menino. Gente, são histórias cabulosas que a gente ouve quando a gente está numa delegacia da mulher que está lá, às vezes morrendo de medo para dar uma queixa. Né? Isso. Então, teve um episódio. Tira o dinheiro da pessoa, queima as roupas, destrói as. Por exemplo, se ela consegue se separar, até ele vai lá, entra, invade a casa, quebra os móveis, queima as roupas dela. Gente, se ele é dependente químico, ela consegue lá, faz uma economia louca para comprar lá um liquidificador, um fogão novo, ele vai lá e troca por droga, vende, né? Rouba. Então, essa fase da agressão, ela pode ter múltiplas. Agressão sexual, de violentar a sua mulher, a sua companheira. Ela não, às vezes não quer fazer sexo, pois ele violenta, faz um sexo, é um estupro. Quando a mulher diz eu não quero, e ele é assim mesmo, né? Investe, isso é um estupro. Hoje é considerado um estupro, uma violência sexual. E é muito difícil, sabe, Cília, quando a gente tenta, fala e está cansada, já finalmente e quer sair da relação, a primeira coisa que eles dizem é: você arrumou alguém? E fica mais tempo ainda. E eu lembro que quando eu já estava nos finalmente, que eu não estava mais suportando, que eu fui ser sincera, falar que não gostava mais dele, eu sofri demais, porque aí ele começou. Então você arrumou outro, porque aqui não tem nenhum motivo para você querer terminar. Então, o único motivo é que você deve ter arrumado. E eu tentava explicar, mas é como se nós não estivéssemos falando nada. Né? A gente é realmente vulnerável. Uma característica também, principalmente quando o agressor é narcisista, como borderline, eles são extremamente ciumentos de um ciúmes, de uma imaginação dele. Mesmo que você não dê nenhum motivo, você sai com a pessoa, ela fica assim: por que você está olhando para aquele homem? Aí você fica assim: que homem? Não fica fingindo, não, que eu sei que você estava olhando.
Aí, de repente, lá tem um monte de gente, né? Então, você vê, às vezes, em restaurantes, pode prestar atenção, em lugar público, uma mulher que tá com um cara e que ela fica sempre com a cabeça baixa. Ela não olha para canto nenhum, ela fica olhando para ele, né? Ou fica de cabeça baixa, porque qualquer olhada que ela der pro lado, ele já acha que ela tá olhando para alguém. Né? Então, eles são extremamente ciumentos, porque é um ciúme de posse. Você é meu objeto. Eu não vou dar você para outra pessoa, não. Né? Então, não é um ciúme de amor. E muitos chegam até a matar, né? Nessa neurose de que é minha, se não é minha, não é de mais ninguém. Exatamente. Bom, aí tem a terceira fase, depois que tem a explosão, né? Machuca, magoa, fere, machuca fisicamente, né? Deixa a mulher arrasada. Ela tem que ficar em casa vários dias, entra com, às vezes, fica faltando no trabalho, porque está com o olho roxo, está com corte no rosto, alguma coisa, né? Nariz quebrado. Então, o que acontece? Ou está muito deprimida, né? Entrou numa depressão. O que acontece? Depois que a vítima está totalmente subjugada, que ele percebe que ele conseguiu aniquilar, destruir a alma dessa pessoa, né? O seu não só seu físico, mas o seu emocional, o agressor começa, então, a se mostrar amoroso. Ah, minha querida, me perdoe, eu perdi a cabeça, mas é porque eu estou cheio de problemas lá no trabalho. Mas é porque eu sei, eu tinha bebido demais, eu usei uns baratos ali com os amigos lá no jogo. Mas olha, eu nunca mais eu vou fazer isso, eu te prometo. Aí se ajoelha, implora, pede perdão, traz flores. Olha, amanhã nós vamos fazer aquele passeio que você, tanto tempo que você quer ir, tem 5 anos que você me pede para ir à praia. Amanhã a gente vai à praia, eu vou te levar à praia. Nós vamos, né, tomar um banho de mar. E aí são 1001 promessas. Né, mas eu vou mudar, eu vou ser diferente. A vítima, porque quer muito isso, acredita. Tu falou, né, que você tinha fé. Acredita que realmente não, dessa vez, né? E aí tá confusa, desorientada, esquece que sempre vem, que volta, fica achando que não, dessa vez realmente ele tá. Eu tô vendo que ele quer mudar. Aí o cara passa uma semana sem beber, ele consegue segurar ou fingir, esconde. Passa 3, 4 dias sem usar droga, né? Sem ficar na pornografia explícita, que a mulher fica vendo ele na internet, na pornografia. Ele até consegue passar um tempo sem aquilo, né? Que é o vício dele que torna ele abusivo. E aí começa essa fasezinha de lua de mel, só que, né, lá no finalzinho o agressor vai se cansando, percebe que ele já conseguiu novamente a confiança da vítima, aí volta para a primeira fase. Aquela fase da tensão, que começa uma discussãozinha aqui, uma discussãozinha ali, né? E aí o ciclo vai de novo, aí vai girando, vai girando, vai girando. E eu pude perceber que cada vez que volta, volta pior, com mais intensidade. Coisas que não tinha feito até a anterior, passa a fazer. Também acontece. Vai se intensificando cada vez mais. Em muitos casos, né? Então, assim, o ciclo é esse, eu acho que fica bem claro porque que tem sempre um codependente emocional e tem um que é um controlador, né? Um possessivo. Então, quando não muda por dentro, o teatro da mudança é insustentável. Exatamente, porque é uma mudança assim, só externa. É só maquiagem. Na verdade, não tem mudança nenhuma. Né? Então, assim, quem é que pode romper? É a mulher. Ou é a vítima, né? Porque nem sempre é a mulher, como eu disse.
quem tem que romper o ciclo é a vítima, porque o agressor, ele nunca vai romper. Ele é viciado naquele tipo de relacionamento. Ele não acha que esteja errado, ele acha que está certo, e ele está repetindo o padrão. Muitas vezes ele vem de um lar onde tinha esse padrão, e ele se identifica com o agressor. É um padrão de comportamento, né? É um padrão de comportamento. É essa a forma que ele sabe se comportar, na verdade. Né? Principalmente se for o narcisista, né? O sociopata, o psicopata, sei lá, ele não é a forma dele funcionar. Então, nem ele mesmo tentando, ele não vai conseguir por muito tempo ser uma outra pessoa, porque é a forma dele funcionar. Né? E é isso. Exatamente. Você tem alguma coisa mais a acrescentar, Joselma? Alguém está dizendo que a conexão está ruim, estou na rua, deve ser a conexão da pessoa, né? Eu acho que a nossa está legal, que ninguém... Bom, eu estou no local, eu acho que a gente vai dar nossas considerações finais, apesar de ainda termos aí 15 minutos. Por quê? Porque eu estou num local que não tem luz, era só a luz do dia, e já está escurecendo. Então, eu acredito que se alguém tiver que fazer alguma pergunta, faça, porque nós já vamos. Então, eu estou no local. Eu também estou ouvindo, viu? Um ruído. Só não sei de onde vem. Porque normalmente, assim, numa live, quando alguém está falando, as outras pessoas têm que deixar o microfone no mudo, desativado, porque qualquer barulho no ambiente, né? E vento, às vezes. A gente tem que ficar com ele aberto, porque a gente está falando mais, né? Isso. Então, assim, o que eu posso dizer no final, se você conhece alguém que está vivendo nessa situação, tenha paciência, procure ajudar, mas entenda as dificuldades da pessoa, né? Entenda que não é fácil para a pessoa, não é porque o pessoal tem até aquela brincadeira, a mulher de malandro gosta de apanhar. Né? Um escritor brasileiro lá na década de 40 falou isso, né? Que toda mulher de malandro só era mulher de malandro porque ela gostava de apanhar. E ficou isso no imaginário das pessoas, então acho que a mulher gosta de apanhar. Virou uma crença, né? Mas então, assim, tem que ajudar essa mulher. Ela precisa ela precisa ir numa delegacia, fazer uma denúncia, começar um processo, mas ela também tem que ser protegida de alguma forma. Sim. Ela às vezes precisa receber guarida, ela e os filhos. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem praticamente casas de apoio para abrigos provisórios para essas mulheres. Então, para ela sair, não é simplesmente sair de casa. Ela tem que ter uma fonte de renda, ela precisa ganhar autoconfiança. Se tiver condição de fazer uma terapia, ela tem que se preparar para sair de casa. Porque se sair no impulso, ela acaba voltando. Porque no final ela começa a ficar sem condição de viver, vai para casa de uma amiga, de um parente que começa a achar ruim, que está demorando muito, que queria voltar. Ele começa a aparecer lá, o agressor começa a aparecer lá e dizer, não, vamos para casa, seu lugar é lá, sua casa, seus filhos, barará, barará. E aí a pessoa acaba voltando. Então não é um processo assim que acontece o desligamento da noite para o dia, não. Né? Então é toda uma validação dessa mulher, ela precisa ser empoderada. Eu não gosto muito dessa palavra, mas hoje em dia é muito distorcida.
mas ela precisa ser empoderada e validada como pessoa, como mãe, ou como, até como marido, né? Porque tem situações que a vítima é o marido e a mulher é que é a personalidade é possível. O que eu procurei fazer foi fortalecer a minha autoestima, o amor próprio, né? Terapia, delegacia da mulher, tudo isso. E você estava falando de casa de apoio, né? Eu conheci uma, que é daqui, né? Que é a Casa do Caminho, não sei se você já ouviu falar. Eu fui para lá, para a Casa do Caminho, fiquei 6 meses resguardada. E depois que eu saí de lá, fiquei mais um ano praticamente trancada em casa, saí do emprego porque ele ficou um ano em busca, né? Para matar, para voltar, sei lá o que ele queria. Aí depois de um ano, foi que ele arrumou outra presa e me deixou em paz, graças a Deus. Mas enfim, né? Mas já não A Rosângela está dizendo empoderamento em Deus. Exatamente. A pessoa tem que desenvolver um relacionamento com Deus, porque, como a gente falou no início, é a única pessoa que tem o poder de restaurar a sanidade de uma mulher destruída numa relação dessas. Essa é a palavra certa, viu, Rosângela? É empoderamento em Deus. Né? Porque a palavra empoderamento tem vários sentidos hoje, né? Mas quando a gente diz empoderamento em Deus, a gente já sabe que empoderamento é esse, né? Pelos poderes de Cristo. Aqui já está bem escuro, não sei se vocês estão visualizando aí, já escureceu bastante, então a gente vai se despedir, tá? Eu fico por aqui, agradeço todo mundo que estava aí. Não sei se é 30 ou é 31, não me recordo. Vai ter a última live desse mês, também sobre esse assunto, né? Com a Sônia, que também é uma pessoa que teve ali serviço na Delegacia da Mulher. E aí a gente vai compartilhar essas experiências que ela teve ali. E também é alguém que tem a experiência também, né? Em relação a casamento abusivo, também, como eu tive. E nós vamos estar aqui falando sobre isso. Né? Agradeço muito, Síria. E muitas vezes nós possamos estar aqui juntas, né? Trazendo esclarecimento, conversando, compartilhando. Eu agradeço o convite, esse momento assim, gostoso de poder partilhar o conhecimento, né? E ajudar através, de repente, a quem está nos assistindo, não está vivendo essa situação, mas pode conhecer alguém que está vivendo. Então, o conhecimento dessa situação é muito importante, porque o autoconhecimento de si mesmo que começa o processo de mudança, e o conhecimento da situação, entender racionalmente a situação para desfazer, inclusive, as falsas crenças, né? Para a mulher ganhar respiro, conseguir respirar e subir à tona, se ela estiver mergulhada nessa coisa tão destrutiva, né? Então, assim, eu gosto muito de estar repassando conhecimento para as pessoas. Então, eu estou muito grata. E é muito gostoso lhe ouvir, né? Como alguém está aí assistindo a live falou. É muito gostoso, muito maravilhoso. A gente aprende muito e é muito edificante. E muito obrigada mais uma vez. E todos vocês fiquem com Deus e na paz. Beijão para todo mundo. Tchau, gente. Live maravilhosa, gente. Nós vamos aqui se despedindo. Semana que vem a gente vem, né? E próximo mês a gente vai trazer aí live sobre o autismo infantil e sobre... nós vamos entrar no Setembro Amarelo. Então a gente também vai falar sobre o tema suicídio, né? Que também é um tema bem abrangente para o momento, tá? Então fiquem com Deus e na paz e até a próxima.